Hoje nós estamos no 6º episódio da série de epilepsias. Hoje eu gostaria de falar para vocês sobre o tratamento, abordagem das epilepsias que a gente chama refratárias. Se você não viu os vídeos anteriores, eu sugiro você ver para pegar a sequência, que o primeiro vídeo eu falo um pouco sobre crises epiléticas, o conceito de epilepsia, também no segundo vídeo sobre os tipos de crise, os tipos de epilepsia e assim por diante. Então, epilepsia refratária, que é a epilepsia que a gente chama de difícil controle, quando as crises epiléticas elas não estão controladas, apesar do tratamento para as crises ser o mais adequado, o tratamento da epilepsia ser o mais adequado, e apesar disso, o paciente ainda mantém com crises. Para que a gente diagnostique que ela é de difícil controle, a gente precisa testar alguns remédios, pelo menos 2 em monoterapia ou um em combinação, uma terapia em combinação, certo? O tratamento, ele é direcionado para o tipo de crise. Então, se você tem uma crise focal, tem medicamentos mais específicos para crises focais. Se você tem uma epilepsia generalizada, você tem tratamentos mais específicos para crises generalizadas, epilepsias generalizadas. Depois, a gente vai falar um pouquinho sobre as síndromes epiléticas. Na síndrome de Dravet, o tratamento ele é específico e você tem a questão da causa de base. Então, alguns remédios, eles são piores. Então, por exemplo, a carbamazepina, a lamotrigina, vigabatrina, são medicamentos que a gente chama de bloqueadores de canal de sódio. Então, se o Dravet é relacionado com uma perda de função nesta proteína, neste canal, estes medicamentos, eles são ruins, eles podem piorar o quadro do paciente, o quadro das crises, ou até mesmo a parte do desenvolvimento. Nos casos que você tem lesões cerebrais, por exemplo, uma hipóxia, uma paralisia cerebral, ou uma lesão que nós chamamos de displasia cortical, estas, muitas vezes, você tem um aumento da excitabilidade do neurônio, gerando muitas crises. Então, vou dar um exemplo aqui de um paciente que tinha uma lesão na região frontal direita. Então, essa criança desenvolveu normalmente e que iniciou com remédios de uma forma habitual, né? As crises foram controlando e chegou um momento de uma época de vida dessa criança, as crises se exacerbaram, ficaram intratáveis, apesar dos tratamentos estarem adequados. E nesse momento a gente fez o exame do videoeletroencefalograma, tinha uma ressonância prévia que era descrita como normal e o exame neurológico totalmente normal. E aí, quando essa criança veio para avaliação, eu propus para a família fazer o videoeletroencefalograma. Esse vídeo, ele é praticamente o eletro, só que filmado. Então, começa lá na unidade, tem as crises e a manifestação clínica, que é vista pelo vídeo, também é captada simultaneamente o eletroencefalograma. E através desse vídeo a gente pôde perceber que as crises começavam exatamente da região frontal direita, que era onde eu também estava suspeitando pela característica clínica das crises também. E a partir dali ela fez a ressonância logo depois do vídeo e detectou realmente uma displasia cortical mais um pouco expressiva, né? Não muito grande, que a ressonância anterior não tinha detectado, que era uma qualidade um pouco inferior.
A paciente, a gente trocou o remédio, né? Ela ficou um pouco melhor, mas mesmo assim continuava tendo crise. O que foi proposto? Neste caso, né, foi proposto uma cirurgia que a gente chama de lobectomia ou lesionectomia. A lesão era muito fora, né, longe da área motora, né, para ela não ter déficits motores. A gente fez uma eletrocorticografia no centro cirúrgico e foi removido a região que estava mais comprometida, com alterações de descargas, e as crises vinham dessa região. Então, um tratamento possível de epilepsia é a cirurgia de epilepsia. Nós temos três tipos de cirurgia. Então, é a cirurgia que a gente chama ressectiva. Existe também uma cirurgia que a gente chama de neuromodulação, que é uma cirurgia que modula a atividade elétrica cerebral. Nós temos o RNS e o VNS. Na verdade, tem 3. E tem o DBS também, que a gente pode falar cada um deles mais para frente. Quando que é indicado a cirurgia ressectiva? Quando é usado a neuromodulação? Então, por exemplo, quando o paciente tem uma lesão muito específica de uma região do cérebro, as crises são vindas dali, é preferível a cirurgia ressectiva. Quando as crises vêm de várias regiões do cérebro, quando você não tem uma localização muito certa, por exemplo, uma síndrome de Lennox-Gastaut, nós temos a cirurgia que a gente chama de calosotomia, certo? No último congresso de epilepsia, o grupo do Rio Grande do Sul mostrou uma série de casos que eles fizeram a calosotomia posterior. Então, nós temos aqui o corpo caloso, que é essa região aqui, que comunica um cérebro, né, um lado esquerdo do outro, e o corpo caloso, quando você desconecta, quando você tem a calosotomia, pode diminuir muito as crises, principalmente aquelas crises que a gente chama atônicas, que caem ao solo, muito frequentes, que causa muita morbidade. Os outros tipos de cirurgias de neuromodulação eu vou falar em outro vídeo, em outra oportunidade. Mas eu queria deixar aqui bem claro que os exames muito importantes são o videoeletroencefalograma, que é o padrão ouro para cirurgias, para avaliação pré-cirúrgica, num bom local que você tenha neurofisiologistas credenciados, que passaram por provas de título, tudo, para que te ajude a determinar qual a região que é responsável pelas crises. Tem pacientes que têm crises ou lesões que nós chamamos bilaterais. Então, por exemplo, a esclerose tuberosa. Então, mesmo que tenha lesões bilaterais, é importante encaminhar para um centro especializado de epilepsia, porque já foi provado que mesmo tendo lesões múltiplas, muitas vezes os pacientes têm uma região ou uma lesão que é a que mais provoca as crises, que é a que mais tem o início das crises. Então, por exemplo, pode ser aquele túber que seja maior, ou túber calcificado, ou aquela lesão que seja mais epileptogênica. Epileptogênica quer dizer que tem maior propensão à epilepsia, a crises epiléticas. Então, tem lesão, as crises não são de difícil controle, ou não tem lesão, você pode encaminhar e deve encaminhar para um centro especializado, porque somente lá vai dizer melhor
qual tipo de procedimento pode ser mais adequado para o seu caso. E nós temos vários centros, tanto pelo SUS quanto particular. Vejam lá na Liga Brasileira de Epilepsia, na Associação Brasileira de Epilepsia, que eles vão te indicar o melhor centro para o tipo de lesão ou tipo de epilepsia, a causa. Eu queria falar aqui também sobre aqueles casos, também epilepsias refratárias, que você não tem, pode ter alguma lesão, mas é uma lesão secundária à causa de base. Por exemplo, doenças desmielinizantes ou doenças que levam a atrofia cortical ou doenças que você tem aquelas não ambientais, né? Uma encefalite ou alterações de citomegalovírus, toxoplasmose. Então, nestes casos, sempre é muito importante tratar a causa primeiro e avaliar depois se as crises vão continuar, se vão ser no mesmo local ou se vão ser em múltiplos locais. Nestes casos, quando são em múltiplos locais, a maioria das vezes não é possível fazer uma cirurgia ressectiva, porque se fosse fazer uma cirurgia ressectiva, teria que fazer em várias regiões, e isso pode ocasionar a mais alterações neurológicas, déficits, e que não é o caso, não é isso que a gente quer. Então, nestes casos, a neuromodulação pode ser eficaz. Além da neuromodulação, nós temos a dieta cetogênica, que vale muito a pena a gente estar falando, que foi até o meu tema do mestrado. Algumas doenças genéticas, a gente tem o que a gente chama de terapia de precisão, uma terapia específica para aqueles tipos de casos. Então, recentemente eu atendi um caso de uma mutação genética, ou que a gente chama de variante patogênica, e que são poucos na literatura, toda a família também foi atrás, e vários relatos de melhora e controle com a fenitoína. É uma criança de 8 anos e que se não tivesse o diagnóstico genético, talvez nunca ou raramente iria indicar a fenitoína. E essa criança veio para mim recentemente e ela está controlada de crise. É uma criança que não tem nenhum déficit cognitivo, vai à escola, tudo, e as crises estavam atrapalhando muito. E aí foi quando eu propus fazer o teste do exoma, e aí foi conclusivo desta mutação, dessa variante. E tem vários outros casos, né, como a deficiência de GLUT1, que é a doença de De Vivo, que o tratamento de precisão, o tratamento específico é a dieta cetogênica. Eu vou falar em alguns vídeos sobre essa deficiência de GLUT1, porque ela é subdiagnosticada. E ela é tão importante ser falada porque a dieta cetogênica muda a vida. As crises podem controlar 100% ou podem reduzir drasticamente. Então, em resumo, as crises epiléticas que a gente chama refratárias correspondem a 30% dos casos de epilepsia em geral. A gente deve iniciar com tratamentos específicos para cada tipo de crise e, sempre que possível, fazer um encaminhamento para centros especializados de epilepsia, tanto para fazer um vídeo eletroencefalograma ou para fazer terapias ou terapias cirúrgicas para que melhore muito a qualidade de vida.